Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando o programa A Hora da Ação aqui para a sua Web Rádio CBR e para você que está escutando através do nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Aqui é Leonardo Lopes e nós vamos juntos durante todo esse programa trazendo conteúdo de transformação para você e para a sua vida. É com imensa alegria e satisfação que inicio mais esse podcast aqui para você que está do outro lado me escutando. Eu espero que você também esteja aí super animado, porque o conteúdo de hoje também vai ser com certeza muito impactante. Só que o tema será bem diferente dos últimos episódios. Por quê? Porque como você se lembra, né, se você acompanhou nossos últimos podcasts, nós falamos sobre os 4 hormônios que produzem mais felicidade para o nosso ser, né? E também falamos sobre a questão da prosperidade financeira em diversos episódios. Foi uma série muito proveitosa, uma série de conteúdo incrível. Então, se você não escutou esses episódios, pode ir lá no canal YouTube A Hora da Ação, que você vai encontrar lá, inclusive disponível para download e poder escutar em qualquer lugar, mesmo sem conexão com a internet. Ok? Então vamos lá, sem enrolação. E qual vai ser o conteúdo de hoje? Hoje nós vamos partir para o campo espiritual, para a área da espiritualidade. Claro, não vou abordar aqui nada de religião, não vou entrar em polêmica, então pode ficar bem tranquilo, porque esse não vai ser o assunto de hoje. Nós vamos entender a espiritualidade como um contexto muito mais amplo, e mesmo que você não tenha uma crença, também não tem problema nenhum, não estou julgando você negativamente e sem problema algum mesmo, totalmente sem problema. O que vai acontecer? Eu vou estar aqui compartilhando umas dicas de estratégias para você conseguir compreender se você está em ascensão. O que significa ascensão? É quando a gente está evoluindo de nível em alguma área da nossa vida. E para que a gente consiga evoluir de nível em qualquer área, a gente precisa melhorar a nossa vibração. Outro termo que também não compreendo. O que vem a ser vibração? É muito subjetivo. Não, vibração não é subjetivo. Vibração é aquilo que você sente, aquilo que você está experimentando. E experimentar não significa que você precisa estar literalmente vivendo aquilo, mas significa um estado espiritual que você se encontra naquele momento, né? Tente compreender, porque é um assunto um pouquinho mais profundo, mas a gente precisa entender esse assunto de uma forma bem simples, não é tão complicado. Por aí falam tantas coisas, você pode ter escutado em diversas maneiras essa questão da vibração. E a vibração é muito simples, é o que você experimenta naquele momento, que você vive, né? Através das suas sensações, das suas emoções. Isso é a vibração que você vive naquele momento. Tem pessoas que vibram tão negativamente que você nem consegue se aproximar daquela pessoa. Já sentiu isso? Você chega, sei lá, perto de alguém aí, tá conversando, sei lá, você sente que aquela pessoa, você nem sabe o motivo, mas sente que aquela pessoa não tá com uma vibração boa, não está passando energia positiva. Tem pessoas que chamam de energia, eu gosto de chamar de vibração, mas é tudo a mesma coisa. E isso você já deve ter vivenciado muitas vezes, até em ambientes, né? Você chega em algum lugar que você pensa ali, né, que algo não está bem, não sabe o que não está bem, mas consegue sentir mesmo, não precisa ter nenhum dom sobrenatural, mas você consegue sentir que ali está algo errado, que ali tem cargas negativas ou como você queira chamar. E isso tem a ver com o seu lado espiritual, tem a ver com o seu ser que está dentro do seu corpo, né? Nós não somos apenas matéria, mesmo que você não acredite na outra vida, você não acredite, enfim, você não tenha uma crença religiosa, não importa. A gente precisa compreender que nós somos muito mais do que apenas uma matéria e somos diferenciados, não somos assim como as coisas, não, nós somos seres potencializados de virtudes diferentes. Então nós vamos entender aqui que quais são esses sinais para entender se nós estamos ascendendo de nível. O primeiro sinal é você estar ciente dessa ascensão, é você estar
consciente de você mesmo, acreditar, ter a crença absoluta que está evoluindo. E essa evolução pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira, pode ser na área dos negócios, pode ser em qualquer campo. É você estar ciente que está evoluindo. E como parte de um processo de evolução, é algo que coisas vão ficar para trás, né? É óbvio que vão coisas serem transformadas e você vai sentir a necessidade de abandonar algumas atitudes que você fazia. E isso pode ocasionar o quê? Pode ocasionar algumas dúvidas, incertezas, até mesmo alguns problemas que na verdade não são problemas, são frutos de uma transformação, e isso é perfeitamente normal. Então o grande sinal para a gente compreender que está havendo uma evolução, uma ascensão, é estar ciente disso, é você acreditar, porque se você não acredita, você não vai conseguir, né? Você não vai estar ascendindo, se não acredita, não tem como. E a segunda dica aqui estratégica é você também entender que tem um ser espiritual dentro de você vivendo uma experiência humana. Como assim? É você acreditar que é muito mais do que apenas aquela pessoa que você é. Você tem características espirituosas dentro de você que fazem você ir além do que você pode. Isso é acreditar que é muito mais, que você é muito mais, você tem um propósito de vida, você tem algo a conquistar, que não é apenas viver por viver como se fosse um animal. Então isso é acreditar que é um ser espiritual, que você é esse ser espiritual. Então, ir muito mais além, porque quando a gente não acredita nisso, o que acontece? A gente vive a vida por viver, a gente não tem um propósito, não tem nada, né? Não tem norte para seguir. Então é importante, por isso que é dito que é importante o ser humano seguir uma crença, acreditar em algo, porque quando a gente não acredita em algo, é terrível. Simplesmente porque a gente fica sem caminho, sem ter por onde percorrer. Qual é a terceira dica? É você sentir-se mais obcecado por entender as coisas positivas, por entender o seu campo espiritual. Você começa a sentir que precisa se controlar mais, que essas coisas que para você eram normais, coisas que você vê acontecer aí, até mesmo na televisão, tudo isso começa a não mais te agradar, começa a te perturbar, né? Então é quando você está começando a sair, se desligar do seu eu anterior para o novo eu, né? Para o novo você. E esse é um novo você muito mais transformado. É um novo ser, né? Que é você mesmo, mas como se tivesse passado por uma transformação de metamorfose. É isso. A palavra mais correta para definir é metamorfose. É você se transformar de uma coisa para outra, né? Mas que é você mesmo, não é outra pessoa, é você da sua melhor versão. Então é óbvio que você precisa, né, se entender melhor consigo mesmo e até mesmo o campo espiritual. A quarta dica é: você sente que a sua energia está muito mais suave. Você está se tornando menos agressivo, uma pessoa de melhor convívio, uma pessoa que está focado no seu funcionamento interno, entender o que você acredita, nas suas próprias crenças, começa a se questionar mais, começa a tentar compreender qual é a sua essência, o que você precisa se dedicar mais tempo. Você quer também entender como funcionam as relações no mundo, como as crenças das pessoas fazem as coisas acontecerem. Você começa a questionar e muitas perguntas vêm na sua mente. Então, quando a gente está evoluindo, é natural que você pense em novas perguntas constantes, né? Quando você quer, por exemplo, evoluir na área, na área dos negócios, você começa a se questionar mais o seu caminho, o que você está fazendo é o caminho correto, o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, com o que, né, de erros que você cometeu podem fazer você ir além. Então tudo isso faz parte de um campo de evolução. Na saúde também, quando a gente está melhorando, né, se recuperando de algo, né, enfim, de alguma coisa que a pessoa passou não muito bem, você começa a entender o porquê aquilo ocasionou, né, qual foi a causa, né, daquilo e como pode pegar essa causa para evitar que aconteça uma coisa pior. Então tudo isso faz parte dessa transformação, e a sua energia começa a ser mais suave, você começa assim a conectar consigo mesmo e até se relacionar melhor com as outras pessoas. O quinto detalhe é quando você começa a assumir a responsabilidade por tudo que ocorrerá em sua vida. Isso é o mais forte, esse é o ponto mais importante, que é, né, a gente compreender a questão da autorresponsabilidade. É você entender que, como ser, né, você é responsável por aquilo que nós somos, independente das coisas à nossa volta, né? O mundo diz ao contrário.
Quantas vezes em conversas mesmo, parece que tudo depende das outras coisas. Parece que você não pode fazer nada, que você se sente incapaz, né? Pense agora, reflita um pouquinho quantas e quantas vezes você quis fazer algo, mas sentiu que não podia fazer, porque dependia de outra pessoa, ou seja lá qual foi esse motivo, né? Mas que você se limitou. A verdade é essa, porque grande parte, eu digo que 99%, né, das coisas que a gente não realiza não é das outras pessoas que impediram, não é por fatores externos, não é por situações, é por acasos, não é por nada disso, é simplesmente por medo, por receio, por não ter a responsabilidade de si mesmo, né? Aí está a grande virada. E o mundo quer dizer que é totalmente o contrário, que você precisa melhorar o governo primeiro, que você precisa viver em um país de desenvolvimento alto para você se desenvolver também. E isso tudo só zera pessoas sem conquistar seus sonhos. E sabe aonde está localizado os maiores sonhos e as grandes realizações? Sabe onde é que está de verdade? Infelizmente, no cemitério. Por quê? Porque ali estão as pessoas que não realizaram seus sonhos por motivos diferentes, mas que poderiam estar com grandes legados aí deixado para a história e na verdade não concretizaram. Por quê? Simplesmente por N fatores, né? Diversos, mas que todos têm relação com a responsabilidade de si próprio, né? Porque às vezes pode parecer um pouquinho agressivo isso, mas assim, com certeza nós mesmos sabemos que é fato. Centenas e centenas de pessoas que não têm condições nem físicas para realizar coisas e na verdade elas conseguem feitos gigantes, né? Quantas histórias aí da humanidade, pessoas que estavam presas, né? Nelson Mandela e outros, né, grandes líderes que passaram por situações extremamente difíceis e que não foi por isso que se abateram, né? Por quê? Porque tiveram um grande propósito, tiveram responsabilidade de si mesmos. Eles poderiam dizer, não, eu tô aqui preso e daqui eu vou ficar até acabar a sentença, enfim, não, mas eles tomaram uma atitude, estavam injustiçados, estavam com tudo contra eles, mas eles fizeram por sair daquela situação de uma forma que foram vitoriosos e que o mundo dizia que não tinha como, né? Imagina, você se localizar preso, injustiçado, como grandes líderes aconteceu na história da humanidade. O que você faria nessa situação, né? Uma situação muito difícil. Nem dá para a gente imaginar, muito complexo de compreender, né? Mas é sinal que quando nós temos a autorresponsabilidade, nós podemos muito mais que pensamos. Mas tem pessoas que se entregam com coisas simples, dificuldades mínimas, mas que acabam se entregando, acabam deixando para lá, né, achando que é assim mesmo, que ninguém consegue realizar os seus sonhos, só em países de desenvolvimento alto, né, só nos Estados Unidos que as pessoas conseguem prosperar, é só lá que as grandes coisas acontecem. E não, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem pessoas que conquistam grandes coisas e tem pessoas que não, em qualquer parte. Nos Estados Unidos também tem pessoas que realmente conseguem fazer aquilo que desejam e tem pessoas que não conseguem até lá. Por quê? Porque não é o país que vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. O que vai determinar é nós mesmos, né? Nossas próprias atitudes. Então, quando a gente se evolui, um dos sinais para a gente entender que estamos evoluindo é a responsabilidade por nós, pela nossa própria experiência, ser consciente que o que é capaz de mudar o nosso futuro é nós, é a gente, é as nossas próprias atitudes, e não vai ser nada, ninguém, não vai ser o presidente, não vai ser a presidenta, não vai ser mais nada. O que vai poder transformar, nós somos apenas eu mesmo, né? Eu sou capaz de mudar a minha vida. Diga isso para você. Eu sou capaz de mudar a minha vida e de conquistar aquilo que eu desejo conquistar, mas sei que é necessário percorrer um caminho e eu tomo atitude e vou atingir lá, e já atingir. Se visualize que já atingir aquilo que quero atingir, se visualize lá, porque fica muito mais simples, né? Quantas às vezes a gente visualiza ao contrário, é difícil se visualizar, é muito difícil. Não é difícil. Você mesmo toda hora visualiza, mas às vezes visualiza coisas negativas, como por exemplo, você pensa que vai fazer algo, né? Coisas simples às vezes, e você visualiza não conseguindo aquilo, né? Por quê? Você está se visualizando da mesma forma, só que está visualizando negativo. Então comece a visualizar
só que de forma boa. Quantas vezes você se visualiza, quando está, por exemplo, na rua, se visualiza que está sendo assaltado? Por que você vai se visualizar assim? Ou se visualiza que não conseguiu aquilo que você estava tanto querendo, né? Por que se visualiza isso, né? Você fica com aquele medo. Quando você tem um medo, você está visualizando, porque o nosso cérebro entende imagens, o nosso cérebro não entende palavras, né? Então aquilo que você imagina, mesmo não querendo, mesmo que você coloque a palavra não na frente, você está visualizando um negativo. Você fala, mas eu não vou ficar com medo, mas você está imaginando já você com medo, né? Então assim, nem visualize aquilo que você não quer, nem pronuncie, porque quanto mais se pronuncia, quanto mais aquilo vem na sua mente, aquilo está se tornando uma imagem. Se está se tornando uma imagem, ela vai se concretizar. E é por isso que tantas pessoas pensam, realmente eu pensei, eu já sabia que eu não ia conquistar isso e na verdade não conquistei. Por exemplo, pessoas que estão, estudando numa faculdade, acham, não vou conseguir passar, não vou conseguir conseguir aquele resultado que eu tanto desejo, já penso, e depois não consegue me falar, foi bem que eu imaginei que eu não ia conseguir, por isso mesmo, por ter imaginado, e todo o seu corpo, todo o seu ser trabalhou de forma para não conseguir mesmo. Você não fez o que era necessário para chegar lá, porque quando a gente imagina que vai conseguir, a gente trabalha com tudo para atingir aquele objetivo. É garantido? Não é garantido, mas aumenta em praticamente mais que 90% as chances de você conseguir quando você visualiza conseguindo. Mas quando visualiza ao contrário, já todo o seu corpo, toda a sua mente vai se auto-sabotar você. Vai estar com muito mais dificuldade para fazer as coisas que são necessárias. Até mesmo uma coisa em casa, né, que você tem que arrumar alguma coisa, tem que, qualquer coisinha, da mais simples que seja. Você fala, isso é muito difícil, isso não vou acabar me machucando para, mexer em alguma coisa na sua casa, consertar alguma coisa que seja. Você imagina aquilo, tem grande chance de aquilo acontecer, né? É verdade, às vezes tá em casa hoje, espero que não venha nenhuma visita, cara, eu tô até imaginando que vai vir uma visita aqui, eu tô todo ocupado, não posso atender, e depois, que chegou essa visita que eu não queria que chegasse hoje, né? Por quê? Porque você visualizou aquela situação ocorrendo, ela vai acontecer de forma negativa ou de forma positiva. Você visualizou, tem grande chance de estar acontecendo. Então, parece um pouco cômico pensar assim, mas não é cômico, é a verdade. Você pode testar em várias situações, só tentar lembrar um pouquinho das coisas que você pensou que não queria que acontecesse e elas aconteceram, justamente porque pensou. Se não tivesse pensado, eu diria que seria quase que impossível que elas iriam acontecer, mas por ter imaginado, acontece. É verdade, pode parecer mentira, mas não é. Acredite em mim, que isso não é mentira. Agora, outro detalhe importante que a sua vida está mais alinhada com a imagem que você tenta projetar para os outros. Como assim projetar? Porque acontece, é natural do ser humano, a gente quer projetar uma imagem para os outros diferente do que nós somos mesmo. E quando a gente está em ascensão, acontece o contrário. A gente começa a se transformar naquela pessoa que a gente mesmo projeta. Então, senão, você cai as máscaras todas, né? A gente às vezes chama de cair a ficha, enfim. Por quê? Porque tudo aquilo que você estava querendo transparecer, mas que não era verdade, começa a ser verdade. Você começa a se transformar e a não querer mais usar máscaras nenhuma. Ser você, ser autêntico, ser como você é, como você nasceu para ser, seguir o seu propósito e dane-se os outros, né? Não sei se você já ouviu falar, mas tem um livro que é a sutil arte de ligar o foda-se. Por quê? Porque é importante em vários momentos da nossa vida. Porque quando a gente se preocupa demais com aquilo que está à nossa volta, com as outras opiniões, o que acontece? A nossa opinião é aniquilada. É como se a gente se colocasse como inferior. E tem uma situação assim, uma coisa que acontece muito, que é o seguinte: quando você se coloca para baixo, as outras pessoas vão se colocar também cada vez mais para baixo. Às vezes a pessoa imagina, não, quando eu estou numa situação assim complicada, as pessoas vão me ajudar, vão, né? Tem gente que pensa assim, eu preciso dizer que eu estou numa situação, tem vício, né? Tem certas pessoas que têm esse vício de dizer, não estou bem, a vida está difícil, porque acha que assim vai ouvir ali um consolo, né? Tem essa sensação de querer ter uma pessoa ali dizendo, olha, força, tal, né? Sabe aquelas pessoas que ficam nesse mimimi a vida toda, né? Dizendo, é assim mesmo, eu fui traído, aconteceu isso, sei lá, no emprego o chefe não acredita em mim, não valoriza. É sempre essas coisas, é sempre esse mimimi em todas as áreas, em todas as circunstâncias, no relacionamento, na vida profissional, em qualquer parte, né? Até nas amizades. Você fala, eu sabia que aquele amigo era falso, tal, olha, só dou com pessoas que são falsas, ou coisas assim, né? Por quê? Porque a pessoa vive vítima, né? E claro, e até se vicia. É natural, nós, né, nos viciamos de comportamentos. Então, quando a gente começa a ter um comportamento repetitivo, aquilo começa a se repetir cada vez mais, porque a gente se vicia, assim como se vicia em drogas, se vicia
em álcool, a gente se vicia de comportamentos. E quando você faz aquele comportamento diversas vezes, ele começa a se tornar um vício. E aí é que é chamado de karma. Eu falo, não, mas é um karma, isso acontece toda vez em minha vida. Não, não acontece toda vez. Acontece por quê? Porque se transformou em um vício. E é por isso que acontece. Não é karma, é vício. É como uma pessoa que fuma e está sempre fumando. Por quê? Porque está viciada. Ela pode passar por um processo de transformação para tirar aquele vício? Pode, claro que pode. Para tirar esse vício. É um processo trabalhoso? É. Mas é vantajoso demais, porque você salva a vida, né? Você sabe, todos nós, hoje, atualmente, já sabemos que os vícios fazem mal, os vícios de dependência química, etc, né? Mas os vícios, outros vícios e hábitos negativos fazem mal, mas muito mal mesmo. E são os causadores de você não conseguir as coisas que você quer, porque você auto-sapota. Você fala que quer uma coisa, mas os seus vícios fazem outra. É a mesma forma quando a gente fala, eu não quero beber, mas você está viciado em beber, você vai lá e bebe de novo, né? Você fala, eu vou amanhã fazer aquilo que eu preciso fazer, amanhã eu vou persistir até conseguir. Você vai chegar no outro dia, você começa com força e depois cai de novo e não persiste, porque está viciado. Você fala que vai fazer isso, na verdade o teu vício não consegue fazer você seguir aquilo, né? Porque é um padrão mental. Nós nos viciamos não apenas quimicamente, não apenas nesse segmento do corpo, mas nos viciamos mentalmente, nos viciamos de hábitos, tem os vícios emocionais. Então, muito cuidado com isso, né? E às vezes a gente quer transpassar para as outras pessoas uma imagem que nós não somos. E a gente precisa sim transportar, passar uma imagem, claro, uma boa imagem, mas precisa ser essa boa imagem, não apenas passar, porque quando você transmite algo que você não é, você não está sendo a sua essência. E quando nós somos a nossa própria essência, tem grandes chances de não evoluirmos, porque a gente precisa ser a nossa própria essência, precisamos viver aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala para as outras pessoas. Se a gente não viver, se a gente não vivencia, nós mesmos sabemos que é mentira, e se é mentira, nosso cérebro vai ver que aquilo tudo não passa de nada, e aí você não vai conquistar nada. Então, se conectar e transmitir aquela imagem daquilo que você realmente é para o mundo é super importante. O oitavo ponto é, você está tomando consciência da direção da sua energia e sabe o quão poderoso você é. Esse é muito forte, para você saber que está ascendindo, é quando você tem essa certeza absoluta que a sua energia é poderosa, que você tem grandes capacidades, mesmo que as outras pessoas ao seu redor falem que você não pode. Você nasceu de família assim, com esses problemas, você nunca vai conseguir. Tem gente que fala isso, às vezes não por maldade, mas fala. E aí, o que acontece? Se você acredita nisso, não pode acreditar. Quando você está em ascensão, você não acredita mais nisso. Você sabe que a sua energia é poderosa. Não importa se a sua família, todo mundo não deu certo nos casamentos. Não significa que você não vai dar. Não importa se na sua família ninguém teve sucesso financeiro. Você determina que vai ter e tem. É simples assim. Bem simples e bem objetiva. Você tomar consciência que você é diferenciado, que você tem energia poderosa e que você não precisa seguir aquilo que os seus ancestrais seguiram. Se por acaso ninguém conquistou aquilo que você quer dizer que agora vai conquistar, mas ninguém conseguiu isso, aquele blá 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 todo, né? Por exemplo assim, nasceu pobre, morre pobre, é difícil mudar, todas essas coisas, tudo é mentirinha, tudo é historinha que o povo fala e tudo não tem resultado prático, é tudo crenças que vão limitando. Então é preciso se desconectar e saber, né, que você tem uma luz poderosa dentro de você, mesmo que não tenha religião, você acreditar que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que dizem para você aí. Desacredite desses mimimi. Tudo aquilo que não te faz andar para frente está te fazendo andar para trás. Não tem essa história de ficar no meio, não. Ou te coloca para frente ou te coloca para trás. Então, se você está ouvindo coisas que está te colocando para baixo, se afaste. Mas eu não posso me afastar. Mas então você prefere ficar para baixo ou prefere, né, ir para frente? Então, toma a decisão. Então, assim, prefira ir para frente se você quiser ir para frente. Se não quiser, tá tudo bem, né? Depende daquilo que nós queremos. Se você está feliz e satisfeito com aquilo que está nesse momento, parabéns, mil maravilhas, não tem problema nenhum, está tudo bem. Mas se está querendo algo mais e ao mesmo tempo não está tomando essas atitudes para esse algo mais, seja ele qual for, é esquisito, no mínimo, é algo que não faz sentido. Então, quando a gente quer algo a mais, a gente precisa passar pelo caminho que é necessário, ok? Vamos agora para a nossa última dica, que é você estar praticando o amor próprio, entendendo o que acontece com a sua vida para poder ajudar e promover a sua evolução.
Isso é fundamental, porque no processo de evoluir, né, a sua vibração, o seu ser, a sua espiritualidade, todo o contexto, né, toda a sua existência em amplos aspectos, né? Não estou aqui sendo específico. Esse podcast, esse assunto de hoje é mais genérico, é para você entender aonde você está querendo evoluir, não importa qual seja. Mas é importante entender que durante esse processo de evolução vai acontecer isso, vai acontecer coisas que você precisa analisar, tirar um feedback daquilo, e para que as próximas atitudes que você venha a tomar venham ser melhores e que venham a gerar resultado com base no resultado que as outras já deram. Então é um processo, é uma sessão, como se está subindo uma escada, você precisa subir degrau em degrau, e aí a cada degrau que você sobe você recebe um feedback, a cada degrau você vai evoluindo, vai olhando como você poderia ter feito melhor no degrau anterior e bora pro próximo. E assim nós vamos galgando e assim nós vamos evoluindo. Essa é a verdade. O estado atual, aquilo que te fez chegar até o estado atual, não é o que vai te levar ao próximo estágio. Não é. Isso é fato, não é. Mas aquilo que te fez chegar até ali, você pode tirar um feedback e desse feedback vai fazer chegar adiante. Precisa também, nesse ponto aí, praticar o auto-perdão, porque acontece muito a gente ficar preso em situações, mas eu não deveria ter feito isso, e quando eu fico naquele pensamento, quando a gente fica preso a remorsos ou coisas que eu não deveria ter feito aquela ação, eu poderia ter feito de uma forma diferente, o resultado seria melhor. Então se desprenda dessas coisas, se desprenda de situações que passaram, situações até mesmo familiares, tudo aquilo que passou, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora você precisa tomar atitudes adiante, porque ficar preso ao passado gera o quê? Depressão. E ficar preso ao futuro gera o quê? Ansiedade. Então viver o presente. O tempo é agora, o momento é o presente. Quando a gente fica muito lá atrás, gera depressão. Por que tem tantas pessoas deprimidas? Porque hoje em dia a gente pensa muito no passado, em coisas que aconteceram, situações, brigas, e aí gera as depressões. E também gera muita ansiedade, porque a gente pensa, eu quero aquilo, amanhã tem, sei lá, uma coisa importante que eu tenho que fazer, eu preciso me preparar. Então isso tudo gera uma ansiedade brutal, e tudo vai diminuindo o estágio de evolução. Então a gente só consegue evoluir, isso é uma dica super importante, pode anotar, a dica super importante é viver o presente. Quando a gente vive o presente, a gente consegue evoluir, porque a evolução está no presente, a evolução está no futuro. Lá no futuro você vai estar mais evoluído se você evoluir no presente, senão não. Então o presente é fundamental para a evolução. Se autoconhecer, praticar o autoconhecimento, se conectar com a sua espiritualidade, com todos os campos, com sua família, entender como você está de saúde, tudo isso é fundamental, tudo isso vai fazer você ir para frente, mas principalmente não ficar preso às situações do tempo, né? Inclusive o nosso ser espiritual não tem passado, não tem futuro, tem presente. Então foque no presente, não foque naquilo que passou. Por mais que você tenha passado por coisas que te marcaram, talvez traumas, talvez algo que te impactou muito forte e negativo. O que acontece? Essas coisas você precisa se desligar, porque elas não vão trazer benefício nenhum. Tristezas, tudo isso tem que ficar no passado, não pode você resgatar para o presente, porque a pessoa fala, não, já está no passado, mas você vai lá e resgata. Não pode resgatar as coisas que passaram, a própria palavra diz, já passaram, e não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a ninguém resgatar essas coisas, porque só vai trazer coisas ruins. Mas se for coisas boas, o que vai acontecer? Eu posso resgatar coisas boas no passado? Também não vai ter efeito prático, né? É melhor do que coisas negativas, óbvio que é melhor, mas às vezes pode criar algumas sensações que vão fazer você não evoluir no presente, achar que o presente está pior. Não, o presente é sempre o tempo melhor, porque é o tempo que você pode transformar. O passado você não pode mexer, o futuro você não pode mexer, é o presente que você pode mudar. Então mude o seu presente e não se importe com o que passou, apenas pegue o feedback, pegou o feedback, beleza, é legal, eu ajustei, pronto, agora eu vou praticar aqui no presente, sem apego, sem nada disso que só te limita, beleza? Estamos chegando aqui ao final desse podcast de hoje. Espero que você tenha compreendido esse assunto, que é bem genérico e bem profundo ao mesmo tempo, e que cada um vai interpretar de uma forma. Tem alguns conceitos aqui novos que eu nunca havia falado nos episódios. Então é comum que você possa ter ficado um pouquinho confuso em alguns pontos aqui, mas a essência disso tudo é entender que é preciso evoluir.
É entender que nós somos seres muito mais poderosos do que você mesmo imagina, do que eu imagino, né? Quantas vezes a gente faz coisas que a gente nem imaginava que ia conseguir. Por quê? Porque a gente tem uma potência muito maior dentro de nós, que o que limita é nós mesmos, é nossas próprias crenças, é quando a gente não acredita. E quando a gente acredita, às vezes nem pensa em acreditar, mas naquele momento vem uma força, sei lá, algo que você toma atitude naquele momento, algo que é preciso ser feito, você não pensa o como, você vai e faz, e o como muitas vezes limita. Então não pense no como, vai e faça, e o como vai surgir, você vai criar o como no meio da trajetória, né? Determine o objetivo e comece a percorrer, que os degraus vão surgindo. Não precisa você ver a escada toda até lá em cima. Determinar um objetivo, eu preciso ver toda a escada. Não, você vai subindo degrau por degrau, os próximos degraus você vai vendo o que é preciso fazer em cada degrau, e assim você vai chegar lá na frente. Às vezes a pessoa tenta ver tudo que é necessário para chegar no objetivo e não consegue ver e desiste. Não vai conseguir ver mesmo, porque você não consegue ver o topo da escada quando você está embaixo. Você vai subindo e vai vendo o próximo degrau, que vai ver o próximo, vai ver o próximo, vai ver o próximo, e aí sim você vai chegar adiante. Vai precisar escolher a escada certa, escolher o objetivo certo. Perfeito? Forte abraço e, como sempre, te encontro no próximo A Hora da Ação, com muita alegria, com muito entusiasmo. Peço que você compartilhe esse podcast com aquelas pessoas que você quer que também se transformem a sua vida e possa transformar também a vida de suas famílias. Até lá!